Boa noite, Júnior. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Lília. Boa noite, Claudinho. Boa noite a todos os nossos internautas. Que sejam todos bem-vindos para mais um estudo do Livro dos Espíritas. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por mais essa oportunidade nessa quarta-feira de nós podermos adentrar os lares de vocês, que possamos estar todos com saúde, com boas vibrações, que Deus nos ampare, nos inspire a todos e que assim seja. Que assim seja. É nóis, pai. Boa noite. Hoje boa noite especial para o José Senilton, para a Ana Flávia. Muita luz para eles. Muita luz. E que Deus nos oriente aqui. É mesmo. E eles vão precisar de muita luz e nós vamos precisar de muita orientação. Então, parabéns, Sam, parabéns aos papais, aniversariantes, vovôs que estão por aí. Pessoal, quem está do outro lado, nosso telefone 9603-1234. Isto. Para dúvidas, sugestões, críticas. Estamos aqui no capítulo 4 da pluralidade das existências, Livro dos Espíritos, na pergunta 200. Mas antes, gostaria de introduzir com uma vibração, né? Fechando os olhos, acalmando os nossos pensamentos, pedindo a Jesus, Senhor Todo-Poderoso, que a sua misericórdia nos permita conversar sobre os seus ensinamentos, nos dê luz para enxergar as verdades, compreendê-las e, mais do que isso, aplicá-las ao nosso dia a dia, que a energia da espiritualidade maior presente neste ambiente que nós estamos consiga chegar aos lares daqueles que estão nos escutando, né? E que ao longo da semana, além de motivação para o trabalho, além de exercício do amor ao próximo, a gente consiga praticar plenamente a caridade dentro dos ensinamentos que o Jesus nos trouxe enquanto viveu conosco aqui na Terra. Que assim seja. Que assim seja. Pergunta 200. Tem sexo os espíritos? Tchan, 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 tchan. Perguntinha básica, né? Eu vou ler a resposta para dar início aos jogos. Uhum. Não como o entendeis, pois que o sexo depende da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Isso. Pois é. Então, essa introdução negativa, como nós entendemos, informa que existe um conceito limitado de sexo, né? Aqui está claro na resposta dele. A pergunta, tem sexo os espíritos, foi elaborada dentro do nosso conceito de sexo. E a resposta, de forma negativa, informa que existe algo além desse conceito, né? E aí, Júnior, o que você acha aí dessa resposta? Vamos vendo, né? Olha, nós vamos dividir essa resposta em várias etapas, porque apesar de ter duas pequenas frases aí, deixa eu só dar uma olhadinha no seu livro aqui, que hoje eu não trouxe o meu. Olha aqui, ó. Não como o entendeis. É um ponto da resposta relevante, pois que os sexos dependem da organização. Legal demais, dá conta também. E depois nós tratamos da terceira parte. Por enquanto nós vamos ficar só nessas duas partes, que uns 2 anos. Aí depois nós passamos para a terceira parte. Tá? Então, como não o entendeis? O que vocês querem comentar sobre isso aqui? Eu quero seguir para a segunda parte da resposta, né? Quando ele fala, há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimento. Aqui ele está falando do ato, né? E não da classificação. Isso. Não é isso? Isso. Ele está classificando, ele está falando assim como se ele estivesse descrevendo o sexo entre os espíritos. Sim. Certo? Aí ele colocou lá, entendeu? Tá. Há entre eles. Porque ele perguntou, tem sexo os espíritos? Aí ele responde, não como o entendeis. Certo? Aí ele finaliza mostrando como seria. Tá. Entendeu? Mas, assim, aí está muito sucinto. Existe
há entre o céu e a terra muita coisa para ser entendida aí. A pergunta está muito simples, né? E dentro da palavra sexo está implícito vários significados. Isso. Não só a classe, mas também o ato. Né? Isso. Não isso. só o adjetivo ou substantivo para definir alguém, mas também o verbo que é praticado ali, né? O que o Livro dos Espíritos fala desde o princípio? Quando a gente pergunta, por exemplo, o que é espírito? Quando nós perguntamos o que é Deus? Quando nós perguntamos o que é matéria? Quando nós perguntamos quando ele era criado simples e ignorante, vocês podiam definir o espírito? Qual que foi sempre a resposta do Livro dos Espíritos para cada uma dessas perguntas? A individualidade? Não, vocês não têm linguagem suficiente. Limitação. Para compreender. A nossa linguagem não é suficiente, o nosso conhecimento não é suficiente. Então, quando ele coloca, tem sexo os espíritos, e ele fala, não como entendeis, eu gosto demais do dito dentro do não dito. Ele está falando que nós não entendemos de sexo. Isso. Também e concordo, não que o espírito não tem sexo. Porque essa frase aí, sendo esmiuçada assim, nos mínimos detalhes, ele fala não como o entendeis. Porque as outras respostas dizem tão sucinta, tão fácil. Eu podia ter falado, não tem não. Não eles existe. são delicados, né? Exato. Respeita a nossa santa ignorância. É verdade. E já que a gente não entende, né? Para que chocar ou para que adentrar tanto? Mas ainda nos consolam também, né? Claro. Até dentro de uma resposta dessa, claro. A gente acha um nível de consolo. Isso. Mas entender o que está além, realmente, eu acho que a gente está muito longe disso. Isso. A hora que Kardec colocou esse estudo aí, ele colocou bem quando ele estava estudando a pluralidade. Ele queria entender o sexo aí como o que identificava um homem e uma mulher naquela época. Né? Uma pessoa, por isso que ele falou aqui, lê aí para mim, por favor. Logo depois, não como entendeis, pois que os sexos dependem de organização. Que organização que você acha que é essa? É o organismo. Físico, exatamente. Entendeu? Tanto que no meu outro livro então, olha aqui, depende do organismo, se depende do corpo. Depende do organismo e não é como nós entendemos, quer dizer que existe um que está fora do nosso entendimento e que está fora do nosso organismo. Aí eu queria pautar algumas coisas aqui. O André Luiz começa o livro dele falando assim, morri, mas estou respirando a longos haustos. Meus cabelos ficam eriçados, sinto fome, sinto sede, sinto medo, sinto sono, corro o tempo inteiro. Vocês lembram? Essa é a primeira palavra do livro dos Espíritos. Ele está traduzindo do aspecto material a experiência que ele está tendo lá. Mais na frente, um pouquinho, ele fala assim, sinto todas as necessidades físicas. Presta bem atenção. Sinto todas as necessidades físicas. Isso foi um médico que falou, não é eu, não. Então, se ele sentia todas as necessidades físicas, sabe que na hora dele fazer xixi, ele fazia com o quê? Ele era um espírito. Tanto é que ele necessitava de comida e eles davam para ele comida. Isso. Ele falava lá que ele comia brotos de árvores, vocês lembram? Ele chupava lama seca que corria. Lembra que ele para corria? Matar a sede? Lembra que ele estava com sede? Lembra desse jeitinho? Então, ele falava assim, minha barba cresceu, minhas roupas se desfizeram, de tanto eu correr de monstros, que me assustam muito, vocês lembram? Às vezes, em pouquíssimas ocasiões, eu senti um pouquinho de sono, mas era prontamente acordado pelo barulho de verdadeiros perturbadores que vinha e tirava o sono dele e ele começava a correr de novo. Então, esse aqui é um médico falando que ele sentia todas as necessidades fisiológicas, está exatamente. Eu vou tentar me ater ao máximo ao que está escrito nas obras. Aí quem quiser ter curiosidade de ler, lê. Outra coisa que ele fala também nas obras, no livro 2º, aonde ele fala assim, presta bem atenção, eu sinto que eu não ouço pelos meus ouvidos. É como se o meu corpo inteiro ouvisse. Ele não sabia explicar por onde que ele estava ouvindo. Já como André Luiz, curado, de boa, já estava no 2º livro dele. Foi depois que ele passou pelaquela operação para descer ali para o Castelo de Alfredo, no 2º livro dele.
Aí ele fala assim, minha visão não é circunscrita aos meus olhos. Eu vejo como se fosse em 360 graus. Quer dizer, a gente não pega um espírito e chega devagarzinho atrás dele e assusta ele. Ele sente, ele percebe, ele deixa claro, como se fosse em 360 graus. E a comunicação é por transmissão de pensamento. Todo tipo que você imaginar, né? Não existe verbal, articulação da fala, né? Mental, isso que nós conhecemos aqui. E sentidos também, nós conhecemos, acho que conhece 5. E toda vez a gente fala assim, ó, para entrar num corpo, o espírito é extremamente empobrecido de suas potências. Correto? Pois é. Tem outra questão material aí, já que você está puxando isso, eu vou lembrar daquela passagem lá do Mensageiros, onde o médico mostra para ele o que é a função, como é a ferramenta de diagnóstico do médico. Isso. Que é muito mais a projeção, o desdobramento, não sei definir aquilo ali, mas ele consegue perceber no perispírito e entender as causas pregressas daquelas lesões, né? Isso, no corpo. Porque traz, a potência espiritual é muito grande. Poucas perguntas aqui atrás, ó, o cara pergunta o que é o espírito e o que é o corpo. Os espíritos falam assim, seu corpo não é nada. E o espírito é tudo. Então, a importância que foi dado a perguntar o que é o sexo para os espíritos é porque nós entendíamos de sexo naquela época. É muito importante contextualizar isso. Tá. Coisa que nós não entendemos nem hoje e fica achando que entende dos espíritos. Entendeu? Por isso que ele responde, não como ou entendeis. Certo? Então, ele está dito dentro do não dito que possui. É nós que não entendemos de sexo. É como se nós, de repente, fosse querer entender o sexo da etapa que nós vivemos do primitivismo. Você já pensou tanto que ele era lindo, romântico? Será que era? Tranquilo? Os animais estão ganhando hoje em dia, né? Pois é. Que ainda tem uma evolução em cima disso. Nós pensamos o sexo na questão do desejo, dos poder, instintos. Do poder, da posse. Do poder, da matéria, entendeu? E quando ele fala que a gente não entende, é porque no plano espiritual é um pouco diferente. Exato. E eu vou fazer alguma perguntinha, que já tem umas 4 perguntas aqui, ó, Júnior. Nem começou, já tem esse tanto. Já. O Roberto da Aparecida do Rio Doce está mandando um abraço para todos. Ótimo programa. A Robertinha também. A Érica. E a Ana Cândida manda uma pergunta. Questão 200. Quando fala que há entre eles amor e simpatia, mas baseado na concordância dos sentimentos, o que seria esta concordância dos sentimentos? Obrigado, abraço a todos. Ana do Vilmarzinho. Ana do Vilmarzinho, o sobrenome dela é potência. Conheço essa moça. Quem quer comentar sobre a pergunta da Ana? Olha, eu tenho uma percepção, pode estar errada, né? Mas eu vou falar, porque às vezes até vocês me corrigem aí se estiver errado. Às vezes, quem sabe, não poderia ser sintonia. Afinidade de sentimentos, e por isso eles se atraem e estão vinculados. É assim ou não? Pode ser. O que você quer falar sobre isso, Lili? Vamos crer que o sexo é uma energia, né? Mas uma energia, ela tem que ter sintonia com uma outra para ser vinculada, né? No mínimo. Porque tem o arcaico que tem uma energia e tem um espírito superior que tem outra energia, a mesma energia sexual. Eu acho que elas nunca se afinizam, nunca. Essa simpatia aqui, e essa concordância de sentimentos, para mim, é uma energia. E cada um no seu quesito evolutivo. Será que a gente pode falar daquilo que falta em um e aquilo que encaixa e completa o outro? Não, né? Porque a gente é completo. Você pode falar, né, o que você quiser, porque ele deixou bem claro que nós não entendemos. Então tá. Mas a gente, consola. Olha aqui,
a gente vai tentar seguir, tentando responder essa pergunta, e dentro de uma lógica, eu separei uma leitura aqui, ela é um pouco longa, mas nós vamos parar nela passo a passo. É do capítulo 15 do livro Ação e Reação, do André Luiz. Então, olha aqui que ele começa falando, o mentor do André Luiz, que eles questionam ele sobre o sexo. As questões são muito interessantes e os temas também vai dar muito... Ah, peraí, Vilmar, tem mais pergunta aí? Tem, mas pode falar assim. Tá, mais. Olha aqui, ó. Só para nós responder essa pergunta da Ana aí, não vai gastar 3 programas, mas vamos lá. Olha bem como é que os espíritos começam falando para nós, porque nós não entendemos. Olha bem. Criação, vida e sexo são temas que se identificam essencialmente entre si, perdendo-se em suas origens no seio da sabedoria divina. Por isso, estamos longe de padronizá-los em definições técnicas inamovíveis. Ou seja, o nosso dicionário você encontra essas 3 palavras. Você encontra criação, encontra vida e encontra sexo. E esse espírito que está falando claramente para nós, que para eles estão longe de padronizá-lo em definições técnicas inamovíveis. Que para eles, Deus, criação e sexo, nem para ele, que é um espírito mentor, não tem. Para ele é tudo junto e misturado. Quem dirá nós tentando separar isso? Gente, olha o tamanho da grandeza. Só desse primeiro parágrafo, e Deus, na infinita sabedoria dele, pega uma energia tão poderosa dessa e loca nos homens, no que a gente acha que é uma área de lazer, de perturbação, de diversão, de bagunça, menos sagrado. Tem pouca gente que pensa assim, eu vou ter um sexo, eu vou lhe rezar porque ele é sagrado. Ou então, oh meu Deus, como é que vai ser o exercício dessa sexualidade minha aqui agora? Com qual tipo de testemunha que eu estou indo? Eu tenho 2 perguntas. Eu tenho 2 perguntas. Ixi, mas eu acho que a do só ouvinte no primeiro capítulo, mas vamos embora. Vai. Do ouvinte acho que é prioridade. Fala aí, Vilmar. E quando há o verdadeiro amor e a simpatia, o sexo é concordado com os sentimentos. Isso. Diferente do prazer e do desejo que a gente tem aqui na Terra. Lá no plano espiritual é dessa forma. Olha o segundo parágrafo do livro. Não podemos, dessa forma, limitar as loucuras humanas à função do sexo, pois seríamos tão insensatos quanto alguém que pretendesse estudar o sol apenas por uma réstia de luz filtrada pela fenda de um telhado. Vocês conseguem imaginar isso aqui? Eu vou estudar o sol, eu entro num cômodo, quebro um pedacinho de uma telha Eternite. Você só vê a amostra dele. Ele passa ali durante 2 minutos e eu vou saber que o sol queima aproximadamente 2 bilhões de toneladas de hidrogênio por segundo, que hoje nós sabemos isso do sol. Para falar do sol do lado espiritual, nós sabemos que, nós estudamos aqui no Livro dos Espíritos, que de lá, espíritos da potência de Jesus, manda para os seus prepostos os pensamentos de quem dirige os planetas da Terra e os outros do nosso sistema solar que nós conhecemos. Será que está perto de nós entender o que é sexo ou o que é estudar o sol através de uma réstia? Assim, numa simplicidade, a energia sexual, ela foi feita para quê? Para reprodução, gente. Para o ato mais sublime que existe, né? Simples. Por isso que nós, desde que o mundo é mundo, né? O sexo é para reproduzir. Agora, desviaram muita coisa também, né? Isso. Porque essa energia, ela é muito aflorada. Muito aflorada. Pode seguir aí, meu irmão. Examinado como força atuante da vida, a face da criação incessante, o sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros, porque então expressará a força de amor gerada pelo amor infinito de Deus. Pois Aonde que foi conceituar sexo, justamente, gente? Vai prestando atenção. A expressão do amor. Aí a minha pergunta, está falando aí de
expressão do amor, que está presente em tudo. Mas a gente comentou aqui alguma coisa antes que eu queria puxar a conversa para esse lado aí. Embora tenha muita relação com essa força criadora do universo, os espíritos não criam outros espíritos, não é isso? Não, o espírito não. Quem cria espíritos é Deus. Então isso é uma grande interrogação, porque a partir de uma força criadora, qual é o objetivo, aliás, a pergunta é outra, qual é o objetivo dessa força criadora, sendo que não existe a possibilidade de criação de outro espírito, né? Então, ela é uma ferramenta, né, lógico, de evolução. Lógico. Ela é uma ferramenta de evolução da matéria. Lógico. Eu acho que assim, aqui como nós entendemos, ela se torna uma ferramenta de evolução, assim como as outras sensações. Vamos conceituar, né, o sexo num lugar muito alto? Nós vimos que antes de um espírito ser puro, dele ser desmaterializado, lá fala assim, ó, a matéria deles é tão tênue que é como se fosse o alvorecer em troca da noite. É suave. Ele não vê que ele está perdendo matéria, certo? E ele vai desmaterializando até se tornar o primeiro dia dele de espírito puro, correto? Sim. Mas então pensa como é que é o sexo nesse lugar, porque se lá nesse plano é material, alguém transa com alguém e gera uma pessoa que vive nesse planeta maravilhoso desse tanto. Como será que é o sexo lá? Por qual motivo que tem ele? Mas pensa, se quando você vai ser um espírito puro, que aí você está desmaterializado, antes disso você habitou um planeta, que eles mesmos falam nas perguntas pouquíssimas aqui atrás, que ele é tão quintessenciado, que ele não consegue mais diferenciar a matéria do espírito, mas, no entanto, se ele é um planeta material, lá precisa nascer, crescer, reproduzir e morrer. Você já imaginou? Por isso que eles falam que é nós que não entendemos de sexo. Entendeu? Porque a gente pensa que lá a gente vai namorar, noivar, transar e vai vir o bebê. Sendo que ele já deu uma pista pequenininha de um bebê para nós aí, que nós lemos há pouco tempo atrás. Ele tinha 6 meses e tinha a maturidade de um homem de 30 anos, de pensamento e de... Quer dizer, a infância já nem existe mais. Entendeu? Mas o sexo ainda existe. Porque eles deixaram claro isso para nós no Livro dos Espíritos. Portanto, voltamos à primeira parte. Não comum entendeis. Mas existe. Então agora, olha só, continuando um pouquinho. O movimento harmônico do Sol equilibrando a família dos mundos na imensidade sideral, além de nutrir a existência, resultará dessa mesma energia. A própria influência do Cristo que se deixou crucificar em devotamento de nós outros, seus tutelados na terra, para fecundar a luz em nossa mente com vistas divinas da ressurreição, será, na essência, esse mesmo princípio estampado no mais alto teor de sublimação, porque eles não diferenciam Deus, sexo. Eles não diferenciam. É nós que diferenciamos. Por orgulho, por casta, por machismo, por um monte de coisa. Eles não. E olha só. Representa desse modo não uma energia fixa da natureza, trabalhando a alma, e sim uma energia variável da alma com que ela trabalha a natureza, envolve e aprimora a si mesmo. Aonde que está o sexo? Presta atenção na frase. Quer que eu leia de novo? De novo. Representa desse modo não uma energia fixa da natureza, trabalhando a alma, e sim uma energia variável da alma com que ela trabalha a natureza em que envolve, aprimorando a si mesmo. Então, ferramenta de evolução. Isso. Né? Isso. E tá ela vendo? é uma energia variável. Em que lugar que ele está conceituando o corpo humano aqui? Em nenhum momento. É uma energia variável. O cara é um mentor do André Luiz. Que hora que ele está falando de sexo, desde o começo aqui, que ele está conceituando um ser humano aqui? Aonde que ele está pondo o sexo? Continuando, só mais um pouquinho. Apreciemo-la assim, como sendo uma força de Deus na criatura, destinada a expandir-se em obras de amor e luz, que enriqueçam a vida igualmente condicionada à lei de responsabilidade que nos rege os destinos.
apreciemo-la. Ele não está determinando. Ele não está falando que naquele momento ele pediu para eles verem como sendo uma força de Deus em nós. Olha só. Aí que eu te falei agora mesmo. E Deus foi tão inteligente, claro, né? Ele é a suprema, é o Tchan, né? Ele é o cara que ele foi colocar essa energia em nós, na onde a gente conceitua predicados tão inversos de sagrado, disso aqui, tudo que nós lemos até agora, né? Hoje é como diversão, promiscuidade. Hoje é tão perdição longe. Total. Olha, o que é um espírito falando de sexo e o que seria nós falando de sexo? Entendeu? Então, olha só. Hilário, que ouvia atenciosamente as elucidações expostas, considerou: semelhante argumentação não nos dá a entender que a força sexual não se destina simplesmente a gerar filhos. Ele pensou, nossa, né? O cara está tão transcendente. Aí ele pegou e falou assim, nossa, então quer dizer que sexo não é só para fazer neném, não? Ele perguntou para... Ele voltou para a Terra. Não voltou? Ele situou o sexo de novo aqui para nós. Aí o André Luiz fala assim, ó, olha que interessante. Não me soou agradavelmente a ponderação que julguei de todo inoportuna ante a elevação e a transcendentalidade que Silas projetaram o tema em estudo. O assistente sorriu bem-humorado e respondeu, daqui para frente agora tá lindo, nós vamos tratar do sexo na Terra. Presta atenção, gente. Tá gostoso? Tá não. Pode tá seguir. De boa? Uhum. Tá de boa. Hilário, meu amigo, na Terra é vulgar a fixação de magno assunto no equipamento genital do homem e da mulher. É vulgar colocar esse assunto no equipamento genital do homem e da mulher. Contudo, é preciso não esquecer que mencionamos o sexo como força de amor nas bases da vida, totalizando a glória da criação. Foi ainda Sigmund Freud que definiu o objetivo do impulso sexual como procura de prazer. Sim, a assertiva é respeitável em nos reportando as experiências primárias do espírito. E tem gente que acha que o Sigmund Freud até hoje é uma bússola de sexo. Porque ele estudou o sexo limitando-se anatomicamente e aos hormônios. Certo? E o cara colocou Freud nas experiências primárias do espírito. Olha aonde que psicólogos, psi, colocam Freud e aonde que esse espírito aqui colocou Freud. Entendeu? Palavras do mentor do André Luiz. Não é do Júnior, não, viu? Psicólogos. Então, mais a distância do animal. Para nós e nós para Deus. Véio. Pois é. Então, olha simples. Aqui, ó. Sim, a assertiva é respeitável em nos reportando as experiências primárias do espírito no mundo físico. Entretanto, é indispensável dilatar a definição para arredá-lo do campo erótico em que foi circunscrita. Então, ele quer tirar, porque tudo que o Freud escrevia é assim, ó, o neném mama na mãe porque ele é uma atividade sexual, né? Se alguém que já leu um pouquinho de Freud, ele começa a falar que desde a nossa infância, que a fase oral é erótica, que todas as fases que nós vivemos é erótica. O Freud posiciona isso, né? E agora ele pede aqui para nós tirar do campo erótico em que foi circunscrita. Por Freud. Nós só estamos mexendo com estrela hoje. Olha só. Pela energia criadora do amor, que assegura a estabilidade em todo o universo, a alma em si aperfeiçoando, busca sempre prazeres mais nobres. Ele largou nós aqui de novo e viajou. Ele tornou situar no campo das almas. Temos, assim, o prazer de ajudar, de descobrir, de purificar, de redimir, de iluminar, de estudar, de aprender, de elevar
e de construir toda uma infinidade de prazeres condizentes com os mais santificantes estados do espírito. Isso aqui tem alguma coisa a ver com orgasmo? Ele tirou de lá, não tirou? Ele falou que tem outros prazeres que a gente acha que o sexo pode proporcionar. Que é o imediatismo da gente. Chega a pensar que no ato sexual eu quero ter prazer, a mulher pensa a mesma coisa, e aqui ele transcendeu lá, jogou a bola lá para cima. Ele tirou a tábua do livro daqui e jogou lá. Que existem outros prazeres. E nomeou eles. Eu não gosto quando fica todo mundo concordando, não, porque toda unanimidade eu gosto que não, mas é um ponto de vista bem completo nessa análise aí, porque ele está falando formas de criar. Isso. Né? Olha aqui agora, mais ou menos, um toquinho da resposta da Aninha. Encontramos desse modo, Aninha do Vilmar, almas que se amam profundamente, produzindo inestimáveis valores para o engrandecimento do mundo, sem jamais se tocarem umas nas outras do ponto de vista fisiológico. Embora permutem constantemente raios quintessenciados do amor para a edificação das obras a que se afeiçoaram. Ele colocou que existe uma energia, nós pode colocar o nome dessa energia aqui de sexual, do que nós quiser, que eles não precisam se tocar, mas que eles permutam a troca. Eles não precisam. Então, para nós ter sexo, tem que ser um atrito celular. Né? É claro ali que a hora que um pênis encontra uma vagina, tem atrito celular. Aconteceu o sexo encarnado. Certo? Da carne, que os espíritos aqui agora mesmo falou assim, não é nada. O teu espírito é tudo. Certo? Aconteceu o encontro dessa energia enquanto materializada nesse local. E não a potência dessa energia. É como ela materializa para nós. Mas se nós não ouvimos pelo ouvido, se nós não vemos pelos olhos, talvez o paladar nem seja assim. E precisa ser refinado o paladar. Você lembra da Guerra de 30 anos? Que teve, as mesas eram lautas. Lautas que eu entendo assim, tinha porco, tinha peru, tinha pato, tinha... Né? Aí um dia o governador nosso lá falou, corta. Vocês vão passar a ter uma alimentação mais quintessenciada. Você não lembra disso? Não. Está lá no nosso lar. Foi 30 anos. Aí, depois de 30 anos, ele pegou e falou assim, e quem não quiser, a partir de hoje, não faz mais parte da comunidade do nosso lar. Mas, lembra disso, Vilmar? Lembro. Lembra disso, Lília? Então, essas mesas lautas foram trocadas porque houve um refinamento no paladar. Então, nosso paladar mora na boca, porque lá eles tiveram que passar por uma reeducação. E a energia sexual desencarnada, ela tem que morar nos nossos órgãos genitais? Porque toda hora que ele refere ao encarnado, ele fala dos órgãos genitais. Ele começou falando, é tolice colocar o sexo, restringir o sexo aos órgãos genitais masculino e feminino. Só aí, para mim, acabou, matou. Porque ele é uma forma de criação, né? É nós que colocamos, é o humano que colocou, a espiritualidade nunca falou, não, o sexo é isso mesmo, e está aí no seu órgão genital. Eles estão falando tudo que ele não é, tudo que ele transcende, tudo que ele transborda, entendeu? Entendi. Mas é espiritual. Porque ele está falando que Deus, sexo e vida não tem definição para o espírito. Tem para nós, que fica caçando definição para as coisas. Entendeu? Se ele tivesse colocado o nome dessa energia de energia psíquica, às vezes a gente não ia pensar dessa forma. Isso. Porque ela é uma energia que a gente pode canalizar para qualquer lugar que a gente quiser no plano terreno. Claro. Entendeu? Não, a gente não precisa de canalizar. Você pode canalizar. A gente não precisa de canalizar só para os órgãos sexuais. Lógico. Entendeu? Aliás, quanto mais você canalizar para o órgão sexual, muito provavelmente você vai estar fazendo besteira. Drenando energias de outras regiões. Isso. Né? Justamente. Para ali. Isso. Então, olha aqui, ó. Ele continua. Sem dúvida, o lar digno, santuário em que a vida se manifesta na formação de corpos abençoados para a experiência da alma, a Lília comentou isso aqui agora mesmo, é uma instituição venerável, sobre a qual se concentram as atenções de Deus. Entretanto, junto dele, dispomos igualmente das associações de seres que se aglutinam
uns aos outros nos sentimentos mais puros em favor da caridade e da educação. Ele voltou o sarrafo de novo para baixo. Agora ele falou de nós. Certo? É porque o sarrafo dele é quando ele vai rebocar. Quando ele está num nível alto, ele está perto do teto. Quando ele voltou o sexo, ainda pôs o lar bonitinho. Eu queria morar numa casa dessa. Sagrada, bonita, onde os espíritos vêm, é lógico, né? Lindo. Ele pôs de novo o sexo aqui numa casa. Aí ele continua. As faculdades do amor, agora vai falar do que o Vilmarzinho acabou de falar, para a encarnação das almas na Terra, mas também criam os tesouros das artes, das riquezas, das indústrias, da maravilha da ciência e de todas as fulgurações do progresso. E ninguém amealha os patrimônios da evolução a sós. Em todas as empresas do acrisolamento moral, surpreendemos espíritos afins que se buscam reunindo as possibilidades que lhes são próprias na realização de empreendimentos que elevam a humanidade da terra para o céu. Entendeu? Então a energia sexual é a criadora. Mesma energia que faz um cara pensar assim, ó, eu vou criar a lâmpada. E foi lá e criou. O Graham Bell, eu vou criar o telefone. E criou. O Albert Einstein, eu vou criar a teoria da relatividade. E criou. O Bill Gates criou os Windows da vida, tudo. O cara lá, o que morreu, Steve Jobs, criou tudo que ele criou de modernidade. Eles canalizam essa energia para outros canais. Chico, que energia que você acha que foi usada por um homem que encarnou para fazer 30 livros, fazer 400 livros? O Divaldo foi perguntar para o Chico, o que eu faço dessa energia? O Divaldo, certo, estava lá, que é hormônio, gente. Hormônio não é evangelizado, não, isso é perigoso. Não é à toa que um Divaldo daquele fez essa pergunta para o Chico. Rapazinho, novinho, lembra da queda de Otávio? Ele era para acudir 6 criancinhas, chegou que não, seu filho é desse jeito, pode pôr ele para praticar sexo que vai dar beleza, lembra? Ele perde as 6 entidades que ele precisava, junto com mulher de condição mais inferior que a dele, pega um filho de baixíssima condição vibratória que tinha plano reencarnatório com aquela mulher, desencarna aos 40 anos completamente deturpado do plano que ele fez. Correto? Correto. E essa energia, ela... O cantor, quando vai criar uma música, ele está usando essa energia. Você está no seu trabalho dedicado. O atleta. Solucionar o problemas, justamente. Ela está inerente em nós. Vamos mandar um abraço para a Edna Rodrigues, para o José Senilton, para a Larissa, o Emerson, a Cláudia. E o José Senilton manda um recadinho aqui, ó. Importante ressaltar que André Luiz, embora desencarnado, estava ainda revestido pela forma perispiritual, que por sua vez ainda reflete e absorve as sensações da matéria. Sim, é o que foi dito mesmo. Exatamente. Ele tinha todos os reflexos. Então, olha aqui, ó. O próprio Cristo, nosso Senhor, para cimentar os alicerces do seu apostolado de redenção, chamou para si os companheiros da Boa Nova, embora a princípio não lhe compreendesse a excelsitude, deles se fizeram apóstolos intimonados, selando com o Mestre inesquecível um contrato de coração para coração, por intermédio do qual lançaram os fundamentos do reino de Deus na terra. Uma obra de abnegação e sacrifício que constitui, até hoje, o mais arrojado cometimento de amor no mundo. Um espírito está atuando isso aqui como força sexual. Bom, aí ele fica assim, ó. Neste ponto das elucidações que lhe fluíam no verbo afetuoso, permitiu-se o assistente mais longo intervalo. Percebendo, porém, que estimávamos ouvi-lo mais amplamente sobre o sexo, qual é concebido entre os homens, olha o sarrafo baixando de novo, voltou para a terra, de forma a enfileirar conclusões, eles queriam que o Espírito desse uma conclusão adequada aos nossos estudos de causa e efeito, voltou a dizer.
tais considerações que expendemos acerca de um tema assim tão vasto, externando-nos o ângulo mais elevado que a nossa mente é suscetível a embarcar, ele foi até onde ele podia ir, não nos dispensam do dever de exaltar as necessidades da sublimação da experiência emotiva entre as criaturas. Sabemos que o sexo, analisado na essência, é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente. Aonde ele pôs o sexo? Na mente. Sabemos que é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente. São um espírito, tem inteligência, não importa se ele está revestido do perispírito. A energia é inerente nele. Isso aqui vai para a sua resposta. Razão porque é imprescindível observá-lo do ponto de vista espiritual. Não é perispiritual. O cara está sendo claríssimo. Claríssimo. Olha aqui, vou ler de novo. Sabemos que o sexo, analisado na essência, é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente. Razão porque é imprescindível observá-lo do ponto de vista espiritual. Ele não acha que é perispiritual. É espiritual. Enquadrando-o na esfera das concessões divinas, que nos cabe movimentar com respeito e rendimento na produção do bem. Aonde que esse espírito aqui conceituou o sexo? Pois é, mas tem 3 palavras interessantes. Quando ele fala em qualidade, ele está filtrando o que é negativo. Lógico. Então, ele está atrelando o positivo e do bem, lógico, ao exercício, a característica do sexo na mente. Isso. É porque o André Luiz está falando como perispírito. Mas quem está falando isso aqui não é o André Luiz, não. É o mentor dele. Uhum. E o mentor dele acabou de falar aqui que ele foi no mais alto grau que ele conseguiu ir de conhecimento dele. E ele está afirmando, de novo, volta a falar, é imprescindível observá-lo do ponto de vista espiritual. Pois é, e quando ele fala a soma das, concorda que parece que é um caldeirão misturado, onde, assim, é porque as duas energias estão em nós, Bárbara. Isso. Uhum. Eu posso ser um espírito desmaterializado, assim, ó, Jesus, que é um espírito, ele tem as duas forças dentro dele. Uhum. Ele criou isso dentro dele, as duas energias. Para a vida aqui na Terra, ele escolheu a masculina. Mas para o espírito, por estar aqui na Terra, é só porque vocês têm que lembrar, assim, ó, ele encarnou aonde é hoje os países palestinos. Qual moral teria uma mulher para falar assim, eu sou o Senhor, seu Deus? Qual seria a moral de Jesus para falar isso na Palestina? Se ele tivesse ido para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, para a França, ele ainda tinha um moralzinho para falar isso. Mas lá não, mas não direito. Lá, a hora que ele falasse isso, ele era herege, lá uma mulher não podia nem saber ler. E falar que era seu Deus. Nem sentar à mesa. E falar que era o filho de Deus. Sobre Maomé, acima de Maomé, que era o profeta. Que moral que teria Jesus? Por isso que ele escolheu uma energia masculina para vir aqui. Mas o que esse negócio aqui está falando é que essas energias ficam na mente. Agora ele já falou para nós, quando estamos encarnados, ela manifesta nos nossos órgãos genitais. Manifesta. Mas se nós fôssemos um pouquinho mais inteligentes, nós elevávamos o sarrafo e cuidava da cabeça. Que diz que é tão custoso que... Para canalizar essa energia de uma forma bem sublimar. Nós acabamos de falar que os hormônios não é educado. E aí o cara dá vazão porque ele não é educado. Né? Mas aqui, ó, exatamente, ó, sabemos que o sexo analisado na essência, olha a sentença que esse cara está dando, é a soma das qualidades masculina e feminina. Exatamente depois dele falar que ele alcançou o mais alto nível que aquele mentor podia ter ido. Certo? Masculinos ou femininos que caracterizam a mente, a razão pela qual é imprescindível observá-lo do ponto de vista espiritual. Então parece... Não era um espírito desencarnado, que é claro que estava envolto num perispírito, mas ele está falando para estudá-lo no campo de vista espiritual. Fosse só o perispírito, ele falava assim, perispírito, esse livro que deixou claro para nós que é o quê? O que é? Matéria. É semimaterial.
nós vamos perder ele. Mas nós vamos perder ele. Eu acredito, Júnior, que é uma questão de conceito, né? Não, a palavra sexo não é aí... uma condição de conceito, não. Não, a palavra sexo que eu estou dizendo. Tá. É uma questão de conceito. Existe, então, um conceito sexual espiritual, né? Claro que existe um conceito sexual. É isso que está sendo discutido aí. Claro. Né? E provavelmente a sede disso tudo é na mente... Certeza que como é uma ferramenta de evolução que se projeta no corpo. Isso. Né? Ao encarnar, que é uma energia criadora, isso. como qualquer outra apresentada, como é que a gente fala? Quando você emana, quando você cria, né? Em outras áreas. Né? Então parece que... É muito interessante. Isso, né? Exatamente. E olha aqui, ó. Agora ele vai abaixar o sarrafo de novo, ó. Voltou para nós. Entendo que vocês desejariam... Primeiro ele foi lá buscar falar isso. Aqui, ó. Entendo que vocês desejariam efetuar mais longa digressão educativa neste domínio. Entretanto, cremos desnecessário minudenciar particularidades ao redor do assunto, porque conhecem de sobejo que quanto mais amplo o discernimento do espírito, mais imperiosas se lhe fazem as obrigações perante a vida. Uhum. O sexo no corpo humano é assim como um altar de amor puro que não podemos relegar à imundície, sob pena de praticar as mais espantosas crueldades mentais, cujos efeitos seguem invariavelmente depois do túmulo. Você faz besteira com seu órgão genital e danifica o quê? A mente. Porque se você danificasse ele, era muito legal. Mas você está danificando aqui, ó, porque a energia mora na cabeça. Ela só é de genitália enquanto nós estamos encarnados. Olha aqui, o sexo no corpo humano é assim como um altar de amor puro, que não deve ser relegado à imundície, sob pena de praticar as mais espantosas crueldades mentais. Aí, volto a recomendar o livro. Vai ver lá que tipo de crueldade mental que tem. Terrível. Olha aqui, ó. Muito triste, no né? No livro do André Luiz tem uma mulher que abortou muito e ela desencarna e vai para um umbral lá. E chega lá um cara olha, né, e fala, você foi uma mulher muito mal. Você praticou aborto. Você não sente que você é um monstro, não? Você não sente que seu corpo está ficando mais delgado, assim, deformado, que você é um bicho mesmo, e que você está muito arrependido do que você fez, que você tem uma carga violentíssima por ter matado essas crianças, e que você deveria ser um monstro. Não. E a mulher vai ficando de quatro e transforma num monstro. A plasticidade, aí volta ao assunto do santo, do perispírito. E ele transforma a mulher num monstro. Desses que o André Luiz não sabia identificar, mas que ele corria deles toda hora. Você não sabe, mas você sabe que é ruim. Tá. Entendeu? Entendi. Então eles têm domínio sobre a plasticidade do perispírito. Certo? Então, uma vez que você prejudicou o sexo fora disso aqui que ele está falando, no sexo no corpo humano é um altar de amor puro que não pode ser relegado à imundície. Uma vez que você escolheu esse segundo lado, você vai, aí eu recomendo de novo, torne a falar, leia o livro Sexo e Obsessão, que vocês vão ver o que é imundície. Lá no livro nosso lá, o André Luiz não pôde nem abrir a porta para saber o que tinha do lado de dentro. Ele não pôde. Então imagina o que estaria lá. Entendeu? E é bom salientar também, Júnior, que essa fala que você está falando desse mentor aí, ele está falando de... o Silas. Ele está falando de espíritos que se encontram no plano espiritual mais evoluído. Mas também existe no plano espiritual aqueles espíritos que não... Que optaram pela imundície aqui. Pela imundície. Isso. Que aí vai obsediar os encarnados através do sexo, puxando através da vampirização. Entendeu? E aí o Júnior pode contar aquela passagem daquele casal que ia lá no centro, que eles tiravam os espíritos dele, e aí quando ele saía de fora do centro, ele já ligava no sexo, novamente aqueles espíritos. Você pode contar essa passagem aí que você sabe detalhado mais do que eu. Como outros vícios, né? Justo. A gente pode tratar através do estudo do Evangelho, passe, sintonizando com
para tentar blindar e se proteger? É assim que funciona também? Sim, é um remedinho. É um remédio. E nós temos que lembrar que quando a gente faz a escolha errada, como o Júnior colocou, nós temos o livre-arbítrio. E nós estamos no processo evolutivo. Se nós começamos a evoluir moralmente, a gente para de canalizar essas energias sexuais para os nossos órgãos genitais. Aí nós vamos trabalhar essa energia sexual para outros campos, para onde a gente pode sentir melhor e evoluir. Certo. Uma vez que você escolhe o segundo aspecto, ele falou lá em cima, você vai perturbar gravemente as suas energias mentais. E é grave, Bárbara, é muito grave. Porque assim, ó, ele acabou de falar que ele é sagrado. Ah, tá. O namorado da Lília é o melhor amigo meu. Eu sou homossexual, vou ficar com ele. Ué, que de sagrado que tem nisso? Né? Qualquer coisa que você for fazer com o sexo, que a nossa justiça quer falha, ruim e medonha, você está vendo que não é sagrado? Você está indo para o lado da imundície, não tem... Ele deu 2 lados da moeda aqui para você andar. Qualquer pessoa fala, nossa, eu não sabia que ter ficado com aquele rapaz casado não era sagrado. Ou essa pessoa tem problema. E sério. Como que você não sabe que respeitar aquela pessoa... Aliás, está lá nos 10 mandamentos, antes de Jesus, na época de Moisés. Mas no inconsciente sabe. Pois é. Mas isso não tem muito a ver com a preferência, tem a ver com o fato da traição. Independente. Justo, claro. Justamente. Para onde você canalizou a energia? Isso. Você canalizou a energia aquela hora para traição. Para o ponto errado, para um ponto negativo, entendeu? E aí você vai prejudicar a si próprio e ao outro, os dois que foram, o que traiu e o que foi traído. Entendeu? Então, eu li esse negócio desse tamanho. Tá longe de acabar, irmã? Ixi, mas nós temos aí... A eternidade. Tem só 4 minutos aí para rezar. O nosso padrinho de programa aqui, que é o Simão Pedro, eu até comentei com o Sam semana passada. Ele está escrevendo um livro sobre a questão 200. Um livro. Pois é. Tanto que a gente precisa entender. Ela está muito relacionada com aquela história do livre-arbítrio. Tudo justo. Que é uma claro. Quando você decide para onde canalizar a energia. Justo. E aí você acaba arcando depois com ação, reação, né? Que é uma lei, a gente não pode interferir. Eu não posso dizer, o Júnior, você não vai fazer isso, você vai fazer aquilo outro. Não, é o Júnior que vai escolher, né? Justamente, porque a evolução é individual. Eu posso te auxiliar. Eu posso te puxar, eu posso te empurrar. Mas evoluir para você eu não posso. E nessa decisão aí, da canalização da energia para qualquer que seja o problema, traição, sei lá, desvio, corrupção, enfim, não existe a vítima, né? No momento em que você decidiu, você pode ter aquela história da intenção, o desconhecimento, né, do que é certo e errado. Existe diferença de envolvimento. Porque, por exemplo, eu posso envolver com a menina casada, não, com a menina solteira, e ela não saber que eu sou casado. Ela é vítima, sim. Da minha mentira, da minha presunção de não mostrar para ela que eu sou casado, que eu nem aliança não uso. Então, existe, sim, vítima. É o quanto você envolve sem saber ou sabendo que aí é a justiça de Deus que atua, Bárbara. Entendeu? Porque se eu mentir que eu sou solteiro e começar a visitar uma menina todo dia, nós temos um relacionamento... Que culpa que ela tem disso? Aí lá na frente aqui, mas é aquela história do altar sagrado, entendeu? Né? Mas aí é o cara que está fazendo a sacanagem. E aí tem aquela história. Cada um de nós carrega no ombro o peso da própria escolha. Isso. Exatamente. É o envolvimento com o erro. Você leu isso lá, o livro Libertação é fantástico nesse aspecto. Um irmão matou o outro. Você não leu, não, você não está nele. Um irmão matou o outro por causa de não dividir uma fazenda. A mulher não sabia disso, não. Ele foi passear de barco, ele deu um pouco de vinho pro irmão dele, derrubou ele na água e matou afogado. E eles viveram felizes para sempre, rico pra caramba, pá. E a mulher desencarnou e falou assim, como que eu vou consertar isso? Quer dizer que eu fiquei lá, estudei, fiz caridade, era um espírito de luz.
E meu marido viveu esse tormento todinho. Vou consertar esse negócio. O livro Libertação todinho é ela tentando organizar essa bagunça que o marido dela fez. E o tanto que ele sofreu por isso. Ela não estava envolvida, mas por ser de mais luz, ela organizou uma reencarnação que ela ia pegar o marido dela para trás, ia pegar esse moço para trás, eles iam ter a mesma fazenda, o cara ia herdar a mesma coisa que eles iam devolver a sacanagem que ele fez. Entendeu? Então, você vê, mesmo sem você estar envolvida, que é o caso que nós acabamos de falar, ela teve remorso de ter uma vida legal, sem saber que o marido dela tinha adquirido desonestamente, matando o próprio irmão. Ela ficou com vergonha demais de ter sido instruída e transformada em luz os conhecimentos que ela teve, por causa que o marido fez um débito tão pesado desse. Ela falou, nós vamos embora. O que a Laura, a mãe do Lísias, no livro Nosso Lar, quando ela viu 300 anos de vida dela, o que ela falou para ele? Não, eu estou voltando para a Terra. Porque diz que quanto mais a gente vê, mais a gente tem vergonha, né? Ela viu 300 anos. Entendeu? Essa mulher viu uma vida. Nossa. Ela só desencarnou e viu. A Laura falou, estou voltando para a Terra. Eu e seu pai, porque o trem está feio para o nosso lado. Nós vimos 300 anos de nossa existência passada. Entendeu? Então é por aí. Tem muito para ler, então. Tem umas perguntas aqui, mas essa pergunta está muito ligada a 201. Então eu vou deixar para fazer a hora que nós tiver na de 201. Isso. Pergunta do Marcelo, da Amanda, que ela está muito ligada a 201. Nós não vai esquecer dessa não. Depois não, eu vou deixar. Você já podia até falar aqui daqui a pouco para a gente já estudar. Eu vou tentando lembrar das perguntas, assim, quando a pessoa faz, dentro do texto que nós estamos lendo. Porque eu não queria falar palavras minhas, eu queria falar dentro do texto. Para não ficar... O Júnior falou. Quem falou aqui é o Chico Xavier, o Emmanuel e o Silas. É bom o André Luiz refletir, era ouvinte. Né? Você tem uma ideia do gabarito aqui dessa conversa aqui. Eles eram ouvintes. De nível. De nível. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Essa 201 também tem muito conteúdo. Ela é a continuação. Legal. Agora Pronto. ela vai classificar. Já deu tempo. Já deu tempo. Quem vai fazer a prece final, então? Agradecendo a todos pela audiência, o pessoal que fizeram pergunta, que está mais relacionada à questão 201, então a gente vai deixar para fazer a hora que tiver 201. Continua conosco. Eu acho que todos que contribuíram e participaram desse debate, acho que aprendeu muito. Essa leitura que o Júnior trouxe foi maravilhosa e nós estamos aqui para aprender. Então, agradecendo a todos. Boa noite, Júnior. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Lília. Boa noite, Claudinho. Fiquem todos na paz do Divino Mestre. Amém. Boa noite. Obrigada, pessoal. Estou aprendendo muito mesmo. Estamos aqui só para isso, né? Você quer fazer a prece de encerramento ou quer que eu faça? Pode fazer. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, pelo Senhor ter se mostrado tão presente nos momentos difíceis que às vezes a vida nos apresenta. Obrigado, Senhor, para entender que para te buscar eu não preciso dar nenhum passo, eu só preciso olhar meu coração, iluminar ele com fé, com esperança, e o Senhor imediatamente, na sua misericórdia e na sua presença divina, vem acalentar todos os que sofrem, a todos os que estão vacilantes nos seus desejos, a todos que na busca de melhorar a si mesmo resolvem agora perdoar, esquecer, buscar a autoiluminação. Enfim, Senhor,
Obrigado pela oportunidade de aprender com essas perguntas maravilhosas. Ainda que não sejamos bons aplicadores de lições tão incríveis, que elas possam calar fundo no nosso espírito e ajudar nas nossas escolhas, no nosso caminho, naqueles a quem aconselhamos e aqueles a quem podemos influenciar. Obrigado, Pai, por mais essa noite de luz e de bênçãos, de inspiração e de amor. Abençoe, proteja e ampare a todos os lares que nos acolheram, a todos os lares que sequer saibam da nossa existência, e em especial aqueles que não têm lar, que não têm refúgio, que se acham isolados e sem esperança ou fé. Esteja presente da forma que for mais útil possível a todos esses irmãos. Assim seja.